A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer os ensinamentos da lição de número 3 da nossa escola bíblica. Agora nós estamos no terceiro trimestre. O livrinho, como já foi lido também pelo pastor Alex e pelo pastor Miqueias, nas aulas 1 e 2, o livrinho tem por tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Então a primeira aula foi dada pelo nosso pastor superintendente da escola bíblica, o pastor Alex, que também foi ele que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje. Deus abençoe sua vida, pastor. E pastor Alex trouxe alguns ensinamentos relacionados à vida de Isaac. Depois o pastor Miqueias trouxe novos ensinamentos relacionados à vida de José no Egito. E hoje eu trago a lição de número 3, com ensinamentos relacionados à vida de Moisés. A lição de número 3 tem por título Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Peço aos irmãos que fiquem com a gente até o final desse vídeo. Eu sei que quando nós estamos assistindo um vídeo, assistindo uma aula em casa, no trabalho ou em algum local que a gente esteja, é diferente de quando nós estamos presencialmente na escola bíblica, porque nós temos muitas outras atividades dentro de casa, dentro do trabalho, e essas atividades atraem a nossa atenção também. Mas eu peço um minutinho de paciência que os irmãos fiquem, porque eu tenho certeza que essa lição tem uma palavra muito importante para a vida de vocês. Amém? Então, o textuário dessa lição é: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 7:2. A verdade aplicada dessa lição é: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Os objetivos dessa lição são três, são mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. É uma lição muito importante que vai mostrar que apesar do nosso sofrimento, apesar das dificuldades, apesar de momentos em que às vezes pensamos que nada mais é possível, que não tem mais saída, momentos tanto de saúde como momentos financeiros, momentos relacionados à nossa família, diversas situações em que achamos que nada mais tem saída, Deus sempre está olhando por nós, Deus sempre está trabalhando por nós e Deus sempre vai agir. Deus sempre tem um plano na nossa vida, porque se nós entregamos a nossa vida para Ele, se a nossa vida pertence a Deus, temos que ter a fé e a crença de que tudo o que acontece na nossa vida é porque Deus quis dessa forma e é porque faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Os textos de referência estão lá em Êxodo 14, são os versículos 22, 23, 24 e 26. Tá? Começando então do 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Essa é uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, que mostra o poder de Deus e o agir de Deus sobre o seu povo. Dando sequência aqui então, nós temos algumas leituras complementares que eu não vou ler aqui agora para que não se estenda demais o tempo, mas se os irmãos quiserem fazer a leitura, é muito importante. As leituras complementares estão lá em Êxodo 3:12, que se trata sobre Deus é a melhor companhia. Êxodo 4:12, Deus é contigo. Êxodo 4:27, Deus não nos deixa só. Êxodo 6:5, Deus não se esquece de suas promessas. Êxodo 15:18, Deus reina eternamente. E Êxodo 15:20 e 21, Deus é exaltado. Essa lição de hoje, então, ela vai ser passada, vai ser ensinada com três principais tópicos, além da introdução e da conclusão. São eles o tópico de número 1, que vai falar sobre o cuidado de Deus na crise. O tópico de número 2, Deus vê o nosso sofrimento. E o tópico de número 3, hora de agir de Deus. E o motivo de oração,
dessa lição é: ore para que o Senhor continue levantando homens como Moisés. E eu complemento: ore para que Deus continue levantando homens como Moisés e para que também Deus possa nos usar, para que Deus possa nos levantar também e que nós possamos ser um desses homens tão abençoados e usados por Deus. Então, dando início na nossa lição de hoje, temos aqui a introdução. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte tirou seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. Então, aqui já na introdução, nós temos que Deus havia feito uma promessa e apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que aconteceu, Deus cumpriu a sua promessa e Deus levou aquele povo para a prometida terra. Começando então no tópico de número 1, o cuidado de Deus na crise. Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e liderá-lo até a terra prometida. Então aqui nós temos já um importante verso, uma importante frase, que diz que, pela graça divina, Moisés foi criado no palácio egípcio. Isso já fazia parte da preparação para o cumprimento da sua missão. Na aula passada, a aula de número 2, o pastor Miqueias trouxe para a gente sobre a vida de José. José foi um jovem que, com 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele ficou escravo por muito tempo. Isso também já fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Então, assim como Moisés, que precisou ser criado dentro do palácio, que precisou ser ensinado com todos os ensinamentos do Egito que existia na época para se tornar o grande homem sábio que ele foi, José também precisou passar pelas suas situações. Um pouco diferentes, as situações de Moisés foram difíceis no sentido de tristeza, no sentido emocional, porque ele foi feito escravo por muito tempo, foi abandonado pela sua família, pelos seus irmãos, mas isso também já fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. O que eu quero dizer é que, às vezes, tudo que nós estamos passando, nós pensamos que Deus nos abandonou, nós pensamos que Deus não tem mais nenhum plano para a nossa vida, mas isso faz parte sempre do propósito de Deus para a nossa vida. Tudo o que nós passamos hoje deve ser um momento de aprendizagem, seja um momento bom, seja um momento difícil. Nós precisamos aprender com as situações da nossa vida para que, quando Deus nos coloque aonde Ele quer que nós estejamos preparados para aquela situação. Pode ser que tudo o que nós estamos passando hoje, num momento de dificuldade, num momento de doença, num momento de crise, seja para Deus nos preparar, para Deus nos fortalecer, para Deus fortalecer a nossa fé, para Deus nos dar sabedoria, para que Ele possa nos usar lá na frente. Então é importante que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades e não ficar murmurando para tudo o que acontece. Dando sequência então aqui no tópico 1.1, Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés, desde seu nascimento até sua morte. Ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre sua vida. Após ser liberto da morte ainda menino, este homem se transformou no maior líder que a nação de Israel teve. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador que intercederá por eles. Esta lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora das adversidades. Então, independente do momento em que nós estejamos, Deus sempre está batalhando por nós, Deus sempre está cuidando de nós, e se necessário for, Deus vai levantar alguém para que nos socorra. No final desse item, tem um comentário de Adolfo Reutemann, que diz: o livro de Êxodo começa seu relato contando-nos sobre a mudança de circunstâncias experimentada por Israel no Egito, passando de uma situação de prosperidade para um período de tirania e escravidão.
Essa nova realidade dos hebreus tornou-se mais problemática quando o novo faraó, sem razão explícita, deu uma ordem totalmente irracional. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 1:22. A providência fez que a filha de Faraó descesse para se banhar, e nessa oportunidade ela avistou um cesto entre os juncos, salvando então milagrosamente a criança da morte certa. Êxodo 2:5-6. Dessa maneira, o futuro herói de Israel, que salvaria Israel das águas, foi ele mesmo retirado das águas, derivando desse episódio o nome Moisés. Então, Deus sempre acompanhou aquele povo, Deus sempre soube das dificuldades daquele povo, e Deus não se esqueceu das promessas que ele tinha com aquele povo. Por isso, já quando Faraó deu a ordem para que todas as crianças, todos os meninos fossem mortos, Deus já estava cumprindo o seu plano. Deus salvou o menino Moisés da morte para que pudesse ser criado dentro do templo, para que pudesse ser ensinado e pudesse dar sequência no plano de Deus para aquele povo. Dando sequência aqui então, no item 1.2, chega de sofrimento. Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3:7. Há que se considerar que no Egito havia uma adoração politeísta por parte dos egípcios e do altivo faraó, sempre cercado por seus pagãos conselheiros. Êxodo 7:11. Apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam no Egito, o Senhor Deus não se esqueceu da aliança feita com Abraão. Êxodo 6:2-8. Diante disso, Deus levantou Moisés para esta tão nobre missão de libertar seu povo do Egito. Êxodo 3:14. Irmãos, tenham sempre uma única certeza. Deus sempre envia o socorro. Salmo 124:8. E em complemento a esse item, temos um comentário aqui de Charles Swindoll. Moisés tornou-se um homem de Deus numa época de transição na história. Quando veio o chamado divino para que assumisse um papel crucial no destino da humanidade e das nações, Moisés ocupou a posição. É possível que tenha relutado, talvez tenha sentido medo, pensar em dúvidas quanto à sua capacidade. No final, porém, ele cedeu e tornou-se um instrumento de Deus em sua geração. O mesmo acontece nessa geração. Deus continua procurando um homem ou uma mulher que creia nele, apesar das fraquezas e dúvidas, e se torne uma ferramenta poderosa em sua mão, um instrumento para o seu propósito. Então, é um comentário muito importante esse, para dizer que Moisés, com certeza, a própria Bíblia mostra que Moisés questionou de por que escolheu ele, que ele não sabia nem falar direito. Ele sentiu medo, com certeza, ele deve ter relutado, mas no final ele aceitou, porque ele confiou em Deus e ele seguiu aquele que era o propósito de Deus para a vida dele. Então, com esse comentário, nós podemos perceber que é normal que a gente sinta medo. É normal, faz parte do ser humano, faz parte da carne, nós sentimos medo, nós acharmos que não somos capazes, nós não queremos algo diferente, uma situação diferente, que tire a gente do conforto. Mas se essa é a promessa de Deus para a nossa vida, esse é o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos aceitar e seguir em frente. Porque se nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós temos que crer que tudo aquilo que aconteça na nossa vida está acontecendo porque Deus permitiu, está debaixo da graça de Deus e faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Dando sequência aqui então no item 1.3, que já é o último subtópico do item de número 1, um fio de esperança. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, ele decidiu demonstrar o seu afeto, libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Êxodo 3:8. Então, o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Êxodo 4:31. Diante dessa promessa e do envio de Moisés a Faraó, tem início o processo de libertação dos israelitas escravizados.
com manifestações do poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo judeu. Êxodo 6, 1 e 6, também capítulo 7, de 1 a 5. Nesse último tópico, nós vemos mais uma vez a questão do processo. Também o período de libertação daquele povo fez parte de um processo. Fez parte de um processo para que o povo visse o agir de Deus, para que Faraó visse o agir de Deus, a mão de Deus sobre aquele povo, para que o povo aprendesse a confiar em Deus, para que Moisés aprendesse a confiar em Deus. Então, a partir dali, a partir daquele momento, teve início o processo de libertação do povo que estava lá escravizado no Egito. Complementando então, tem um comentário aqui. Quando o Senhor entra na guerra, é para vencer. Nosso Deus faz muralhas irem ao chão, fecha a boca de leões famintos, envia um único anjo para matar em uma única noite milhares de soldados, faz gigante ser humilhado por um menino, entra conosco na fornalha de fogo, abre o mar para que seu povo passe com seus pés enxutos, faz com que as estéreis sejam mães de filhos, transforma um jovem escravo em governador, faz com que uma escrava se torne rainha de um vasto império, envergonha 450 profetas de uma só vez para demonstrar o seu poder. Então o nosso Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Para Deus nada é impossível. Se nós estamos passando por uma dificuldade, se nós estamos passando por um período de doença, por um período de dificuldade financeira, uma crise familiar, alguma dificuldade no trabalho, alguma crise pessoal, depressão, alguma coisa que nos esteja nos atingindo, nada é impossível para Deus. Creia e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Porque, por muitas vezes, quando nós temos um familiar que está necessitado, quando nós temos um amigo necessitado, quando nós temos alguém do trabalho que está necessitado, ou até mesmo alguém que nós não conhecemos, nós levamos a palavra de Deus e cremos e oramos para que Deus transforme a vida daquela pessoa. Mas quando é com a nossa vida, muitas vezes nós não cremos. Muitas vezes nós achamos que para nós não vai acontecer, que para nós não tem mais solução, que para nós Deus não vai agir. Mas Deus vai agir, porque Deus guarda individualmente cada um de nós, Deus ama individualmente cada um de nós, e Deus tem um plano individual para cada um de nós. Amém? Então, nessa lição, o que foi ensinado foi que não existe nada impossível para o nosso Deus, pois Ele trabalha com propósitos específicos em tudo o que faz. Então aqui um pouco mais do que eu acabei de dizer sobre Deus trabalhar individualmente para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem um projeto. E aquele projeto que Ele tem para mim, Ele não tem para você, Ele não tem para outra pessoa que nós conhecemos. Deus tem individualmente para cada um o seu plano. E aquilo que é nosso não será dividido com ninguém. Amém? Dando sequência aqui então no item 2, Deus vê o nosso sofrimento. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar os tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalho. Vale ressaltar que para os hebreus não havia pausa, afinal as construções do grande faraó não poderiam parar. Diante de tamanha exploração de mão de obra escrava, Faraó de modo algum abriria a mão dos israelitas. Então aqui, para reforçar dois principais pontos, que Faraó, por ele só, por ele próprio, ele jamais abriria a mão daquele povo israelita. E aqui também está reforçando o quão grande era o sofrimento daquele povo lá no Egito, que eles eram feitos realmente escravos, tinham que trabalhar a todo tempo para construir as coisas para Faraó. E a Bíblia mostra em determinados pontos o quão maldoso era Faraó com aquele povo, e Deus em nenhum momento os abandonou ou esqueceu da promessa que tinha com eles. Dando sequência no item 2.1, um povo marcado pela dor. Impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar. No Egito, ele usou Faraó para tirar a paz do povo de Deus. Aliás, não restam dúvidas de que Faraó era um homem terrivelmente cruel. Êxodos 5, 7, 8. Este Faraó não conhecia José, que havia salvado todo o Egito da morte. Esse sábio hebreu armazenou cereal, o que foi indispensável para nutrir todo o povo egípcio durante anos. Gênesis 41, 55. A par disso, Deus irá orientar Moisés
com consistentes promessas de libertação. Diante disso, Satanás não poderia parar o povo de Deus. Mas não devemos esquecer que Deus estava observando toda a maldade de Faraó contra o seu povo. Então aqui ele mostra que Deus sempre levanta alguém para cumprir a sua promessa. O Deus sempre cumpre as suas promessas. Aquele povo jamais esteve esquecido por Deus, jamais esteve desamparado por Deus. Deus sempre esteve com suas mãos estendidas sobre aquele povo, com seus olhos sobre aquele povo. É que ele mostra sobre José e posterior a José sobre Moisés, porque ele faz ele nos traz uma informação muito importante de que Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos direcionados por Deus e esse mundo não faz parte do que nós somos. Porém, Satanás sempre quer nos atrapalhar e atrapalhar os planos de Deus. Aqui mostra então que Deus levantou José no Egito para que salvasse aquele povo, para que cuidasse daquele povo. José foi um grande homem levantado por Deus que governou toda a terra do Egito. Mas então Satanás veio e levantou um novo faraó que não conhecia aquele José que salvou o Egito. E esse novo faraó colocou em uma situação de escravidão, em uma situação extremamente complicada, novamente, todo aquele povo. Porém, mais uma vez, Deus levantou outro homem, Deus levantou Moisés para que pudesse cuidar daquele povo, para que pudesse libertar aquele povo. Então, apesar das atividades do maligno, apesar das atividades de Satanás para sempre atrapalhar os planos de Deus, Deus sempre cumpre com aquilo que ele prometeu, com as suas promessas. Dando sequência, então, em um comentário aqui do pastor Belchior da Costa, aos faraós tudo era possível. A domínio sobre as pessoas, a transformação de ambientes, a preservação dos animais e etc. Apenas duas coisas não lhe eram possíveis de impedir, o envelhecimento e a morte. Eles presumiam serem deuses, mas não tinham a eternidade. Eles se autodenominavam filhos de Horus, o deus dos céus. Para os egípcios, o faraó era objeto de culto, e sua pessoa era sagrada. Ele era intermediário entre os deuses e os homens, e concentrava em si tanto os poderes políticos quanto espirituais. A dureza do coração de Faraó tinha uma origem do juízo divino. Deus lhe endureceria para ensinar a todos os povos que o Faraó não era Deus, nem filho de Deus, e sim apenas um governador humano. Êxodo 3:5. Então aqui nesse comentário o pastor Belchior trouxe para a gente como era a pessoa de Faraó, como era vista a pessoa de Faraó. Faraó era visto como um Deus intermediador entre o céu e a terra, e o povo idolatrava aquele Deus, o povo adorava ele como um Deus. Mas a dureza no coração daquele faraó fez parte do juízo divino, para que aquele povo visse que aquele homem não era um Deus, era apenas um governante humano para aquela terra. No item 2.2, então, prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Diante da recusa de Faraó, era hora de Deus mostrar quem de fato governava. Então, Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor. Afinal, Faraó tinha questionado Moisés quando este disse que o Deus de Israel o havia ordenado: deixa ir o meu povo. Êxodo 5:1-2. Com o envio das pragas, o Senhor Deus executou seu juízo sobre todos os deuses do Egito. Êxodo 12:12, Números 33:4. A saída de Israel do Egito fazia parte do plano de Deus para o seu povo. Gênesis 15:13-16. Ele conhece nossos talentos e dons. Ele sabe que somos pessoas únicas com uma identidade específica, que temos algo particular para cumprir. Diante disso, ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossa vida. Então aqui, mais uma vez, nós vemos a questão do projeto de Deus, que tudo faz parte de um plano divino. Não é? O envio das pragas no Egito, então, já fazia parte do processo de libertação, já fazia parte da execução do plano de Deus para que aquele povo fosse liberto. E no finalzinho desse tópico, o escritor traz aqui para a gente, mais uma vez, sobre a importância de sabermos que somos individuais para Deus, que Deus tem para nós
um plano individual, que Deus cuida individualmente para cada um de nós. Daqui, no finalzinho, mostra que diante disso, ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossas vidas. Então Deus conhece as nossas capacidades, Deus conhece o que podemos e o que não podemos fazer, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos sentimentos, e Ele traça um plano para a nossa vida. E se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, se nós estivermos caminhando conforme a vontade de Deus, se nós estivermos cumprindo tudo aquilo que Deus tem para nós vamos fazer parte do projeto de Deus para que nós cheguemos aonde Ele quer que a gente chegue. Amém? Finalizando, então, esse item, tem o comentário do Dr. Adolfo Reutemann. Logo depois da descrição rica em detalhes das 10 pragas do Egito, nas quais os egípcios foram atingidos continuamente por prodígios terríveis, a história chega ao ponto culminante, quando Faraó, dominado pelo poder imensurável de Deus, decide finalmente libertar o povo de Israel da escuridão. Então é um comentário muito importante para vermos que, independente da situação, independente do poder daquele homem, independente do poder do Faraó, independente do que estamos passando na nossa vida, Deus é poderoso para mostrar a situação, porque Ele é o Criador de tudo. Ele é tudo sabe, Ele é tudo fez, nada é impossível para Deus. Às vezes, para nós parece que uma situação é impossível de ser superada, que às vezes uma situação é impossível de ser contornada, mas se Deus fez um plano, se Deus tem um projeto para a nossa vida, Ele vai cumprir e Ele vai transformar tudo aquilo que está diante de nós, toda aquela situação difícil que está diante de nós. Dando sequência, então, aqui no último subitem desse tópico 2, hora de festejar. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz a seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de anos de sofrimento, era a hora do povo de Deus festejar. Êxodo 5:8. Se você está diante da pior crise de sua vida, não veja isso como abandono de Deus, azar, praga ou injustiça. Sendo assim, celebre ao Senhor. Quem consegue celebrá-lo na crise evidencia a sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da vida. Então é importante, esse subtópico traz para a gente uma importante informação, uma importante lembrança, que independente se estamos em um momento de dificuldade ou não, independente se estamos no meio de uma crise ou não, nós temos que sempre celebrar a Deus por tudo que Ele é por nós, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz pelas nossas vidas. Porque nós temos que ter a gratidão no nosso coração por tudo que Deus tem trabalhado, por tudo, tudo que Ele tem transformado, todos os pensamentos que Ele tem nos direcionado, todos os livramentos que Ele tem nos feito. É importante nós termos sempre a gratidão e adorar a Deus nos momentos de dificuldade também, não só nos momentos de bonança. Aqui, complementando então esse capítulo, nós temos um comentário também do Dr. Adolfo Reutemann. Assim, a epopeia da libertação milagrosa do Egito chegou ao fim. Depois de 430 anos de permanência, Êxodo 12:40, o povo hebreu partiu apressadamente na mesma noite, de Ramessés a Sucote. Daí em diante, o povo de Israel celebra anualmente a ceia pascal e a festa dos pães sem fermento em memória do extraordinário acontecimento. Então, um breve resumo sobre o que foi ensinado nesse tópico de número 2. Os desertos da vida são oportunidades que nos propiciam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus. Então, nos momentos de dificuldade, os momentos de dificuldade, os momentos em que achamos que não tem mais saída, são os momentos perfeitos para nós vermos o agir de Deus, o sobrenatural de Deus e o poder de Deus na nossa vida. Dando complemento aqui então, no nosso último ponto número 3, que antecede a conclusão. Hora de agir, hora de Deus agir. Após consentimento do faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saíssem de sua terra. Êxodo 12:30-33. Porém, Faraó voltou atrás com sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo. A morte de todos era inevitável. Então,
Vejam só que situação. Depois da grande demonstração do poder de Deus, depois das pragas que Deus enviou no Egito, depois da morte dos primogênitos, depois de tudo o que aconteceu, Faraó finalmente decidiu que ele iria libertar aquele povo para que ele saísse do Egito. Então, quando ele decidiu isso, diante de tudo que Deus já tinha feito, toda a destruição que Deus já tinha causado naquele local, o próprio povo do Egito expulsou os israelitas e apressou eles para que eles saíssem logo de lá, porque eles não queriam mais dificuldades naquela terra e eles já estavam temendo o poder de Deus naquela terra. Então, quando esse povo saiu do Egito, esse povo estava indo para a terra prometida, eles ficaram diante do Mar Vermelho. E ali houve uma situação muito complicada, uma situação de muito medo, porque Faraó voltou atrás da sua decisão de libertação e mandou que seu exército fosse atrás daquele povo. Então aquele povo ficou em um momento, ele ficou numa situação tão complicada, porque eles não tinham escapatória, eles estavam diante do Mar Vermelho e atrás deles vinha o exército de Faraó, eles estavam encurralados e não tinha como eles sobreviverem de uma situação dessa. O item 3.1, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Aqui notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar nele. E nesse cenário que Moisés transmite uma palavra de fé e esperança ao povo. Êxodo 14:14. Talvez você esteja diante de seu Mar Vermelho e cercado por um exército, aonde não há aparente saída. Assim sendo, a palavra para você hoje é: não temas, o Senhor pelejará por vós. Deus fará por você o que ele certificou, assim como ele fez com seu povo. Então, esse subitem 3.1, ele traz aqui para a gente a importância de sempre confiarmos em Deus, em sempre termos fé de que se Deus prometeu, se Deus traçou um plano para a nossa vida, ele vai cumprir. Independente da dificuldade que nós estejamos vendo, para Deus nada é dificuldade. Se Deus disse que algo vai acontecer, que Deus prometeu que algo vai acontecer na sua vida, tenha fé, creia somente, porque as promessas de Deus sempre serão cumpridas na sua vida, se vocês sempre estiverem diante dos propósitos de Deus, seguindo os caminhos de Deus, debaixo da vontade de Deus. Dando sequência então aqui, finalizando esse subtópico, nós temos um comentário de Charles Swindoll. A travessia do Mar Vermelho é para o Antigo Testamento o que a ressurreição é para o Novo. Quando os profetas e escritores do Antigo Testamento queriam referir-se à mão milagrosa de Deus, eles retomavam mais esse evento do que qualquer outro. Do mesmo modo, quando um escritor do Novo Testamento queria ilustrar o poder de Deus, na maioria das vezes se referia à ressurreição. Embora as cenas sejam completamente diferentes, ambos são milagres estupendos de redenção pela mão de Deus. Então, olha que importante momento é esse que nós estamos estudando sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho. É uma história usada como exemplo para mostrar o poder e o agir de Deus sobre a mão do povo, para mostrar o cumprimento das promessas de Deus com o seu povo, assim como é usado a ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Então é um importante acontecimento esse que aconteceu no Egito. Dando sequência aqui no item 3.2, já estamos chegando ao fim, só tem mais um subtópico depois desse. Prosperidade em tempos de crise. Deus é justo. Após 430 anos, vendo seu povo trabalhando dia e noite debaixo de açoites, humilhados, escravizados, atendeu ao clamor dos filhos de Israel. Deus não somente os libertaria, como também os recompensaria. Êxodo 3:22. Podemos ver a ação de Deus fazendo com que os egípcios compreendam os judeus pelo tempo de trabalho escravo no Egito. O mundo inteiro está mergulhado em um momento desafiador. Contudo, conforme podemos ver, para o povo de Deus, depois da crise vem a bonança. Que após este ambiente de pandemia e colapso financeiro mundial, as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um de nós. Aqui é um momento, tem um ensinamento muito importante nesse texto, que eu gostaria de complementá-lo, que ele traz para a gente que depois dos períodos de dificuldade,
Deus sempre nos envia um momento de bonança. Mas é importante ressaltar, é importante lembrar aos irmãos que a bonança nem sempre vem naquela forma que nós queremos. Às vezes nós estamos passando por uma crise financeira e nós achamos que a bonança vai vir com muitas riquezas, com fartura financeira. Às vezes nós estamos passando por um período de doença, nós achamos que Deus vai nos curar, esse será o nosso momento de bonança. Mas as bonanças para Deus não são aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Então é importante sabermos que esse momento de crise, esse momento de dificuldade, ele faz parte do processo do plano de Deus para a nossa vida e que ele vai passar. Mas ele pode passar tanto com uma cura, ele pode passar sim com prosperidade financeira, ele pode passar com a solução de atritos familiares, mas ele pode passar também com o conforto do seu coração, ele pode passar sim com a transformação da sua mente, com sabedoria, ele pode passar sim de diversas formas, de diversas necessidades que Deus sabe que nós temos. Tá? Então nem sempre a bonança é algo que nós queremos, mas pode ser sempre, mas é sempre aquilo que nós precisamos, aquilo que faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Aqui tem um comentário do bispo Abner Ferreira, que ele diz sobre a verdadeira prosperidade. O testemunho do apóstolo Paulo, registrado em Filipenses 4, 12 e 13, sem dúvida é um dos trechos mais conhecidos e citados da Bíblia. Contudo, há muito tempo vem sido usado fora do seu contexto por adeptos da teologia da prosperidade, como se fosse uma frase mágica, levando muitos a acreditar que podem possuir o que quiser, já que Deus garante isso. Porém, esse não é o caminho para a abundância, que o apóstolo Paulo cita em sua epístola, tampouco o que a palavra de Deus ensina. Então aqui, o bispo Abner Ferreira, ele trouxe para a gente um comentário que vai em encontro, ele acrescenta aquilo que eu acabei de dizer, que a bonança de Deus nem sempre é aquilo que nós queremos. Nós não podemos ter de tudo, não é assim a teologia da prosperidade, como muitos costumam usar, como o bispo Abner citou aqui. E nós temos sempre também que ter em mente que a nossa maior recompensa é a salvação. Então, apesar dos momentos de dificuldade, se determinadas situações não se cessarem, nós temos que sempre ter em mente, sempre ter nos nossos corações, de que nós estamos diante da vontade de Deus, que aquilo faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, e que, ao fim de tudo, ao fim de todo esse sofrimento, nós teremos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Dando sequência, então, para o nosso último subitem, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam muito felizes por estarem finalmente livres. Até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nessa hora? À frente do Mar Vermelho, atrás, Faraó e seu exército enfurecido. Realmente era uma situação bem complicada. A Bíblia nos revela que Faraó reconsiderou sua decisão de libertar o povo de Israel. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição iminente. Estavam em um beco sem saída, ficaram apavorados. Diante de tamanha crise, Moisés mostra que de fato havia aprendido a confiar em Deus. Ele diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14, 13. Então, Deus foi fiel à sua palavra, livrando o seu povo, conduzindo-o até a terra prometida. Creia que Deus entrará com providência, abrindo o mar para entregar a vitória em suas mãos. Então, creiam que aquilo que nos parece impossível será transformado por Deus para que nós tenhamos a vitória, para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos conforto nos nossos corações, para que nós tenhamos o entendimento sobre sobre o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que crer que apesar das dificuldades, Deus sempre está trabalhando por nós, Deus sempre está ao nosso favor, Deus jamais faz algo para punir aqueles que são seus. Deus sempre, apesar das dificuldades, apesar das situações difíceis que passamos, se nós entregamos as nossas vidas para Deus, Deus sempre trabalhará a nosso favor para nos ensinar e para nos preparar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Um último comentário também do pastor Belchior da Costa.
Sair do Egito era para os hebreus um sonho inimaginável. Êxodo 12:51. Eles eram um povo sem qualquer perspectiva de liberdade, sem intimidade com Deus e sem esperança. Suas vidas mudaram porque Deus lhe enviou um profeta, um homem forjado pelo fogo da adversidade, da solidão e do anonimato. Em um só momento, Deus escreveu duas histórias: a de um povo que passou a ser a sua propriedade particular e a de um homem disposto a tudo para atender ao seu chamado. Porém, tanto Moisés quanto o povo de Israel deveria passar pela porta que Deus abriu no momento em que ele a criou para que juntos dessem início à história mais marcante da humanidade. Então, um breve resumo sobre o que foi ensinado nesse último tópico. Todo o universo está no controle de Deus, tudo em maior harmonia e nada foge da sua atenção. Concluindo, então, essa lição maravilhosa que nós aprendemos, a história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, para a glória dele. Agradeço aos irmãos que estiveram conosco aqui até esse momento, aprendendo a mais essa lição maravilhosa. E eu gostaria então de fazer um breve resumo e complemento sobre essa lição. Essa lição trouxe para nós que, apesar das dificuldades, apesar de momentos em que pensamos que nada mais é possível, que as coisas não têm mais saída, Deus sempre está trabalhando por nós, Deus sempre está nos acompanhando, Deus sempre está nos preparando e Deus sempre tem um projeto para nossas vidas. Por isso é importante entregarmos sempre as nossas vidas nas mãos de Deus, entregarmos os nossos caminhos para que Deus possa nos guiar e Deus possa nos abençoar dia após dia. Mas é importante ressaltar que um dos tópicos ali nós aprendemos sobre isso também, que nós não podemos sempre esperar que Deus faça algo por nós, que Deus sempre entre com um milagre na nossa vida. Em primeiro lugar, claro, é sempre importante lembrar também que o maior milagre de Deus já foi feito na nossa vida. Deus nos deu o único filho dele para que morresse por nós, para que nós fôssemos salvos. Então, se Deus não fizesse mais nada por nós, esse único feito já bastaria. Mas também é importante nós percebermos que Deus, apesar disso, continua trabalhando todos os dias na nossa vida. Apesar das dificuldades, apesar de tudo que tem acontecido, Deus efetua milagres dia após dia na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por uma situação de dificuldade e nós estamos sempre na expectativa da transformação daquele momento, sempre na expectativa de que Deus entre com um milagre, que Deus entre com uma providência, e por causa disso nós deixamos de notar os milagres que acontecem dia após dia, que já são às vezes tão comuns que nós nem percebemos. Não é? Nós estarmos vivos é um milagre, a sua vida é um milagre, os teus pensamentos são um milagre, Deus guarda o seu coração todos os dias, Deus guarda os seus passos todos os dias, Deus nos dá livramento todos os dias, Deus nos capacita e nos abençoa todos os dias. Às vezes nós nos atrasamos para um compromisso e ficamos nervosos, ficamos chateados, e não entendemos, questionamos a Deus por que aquilo está acontecendo, e não vemos o agir de Deus naquele momento, não vemos que aquilo pode estar sendo uma libertação de Deus, aquilo pode estar sendo o agir de Deus na nossa vida para que nenhum mal aconteça conosco. Então é importante sempre estarmos de olhos abertos para tudo que Deus faz na nossa vida, para que sejamos gratos dia após dia, independente das dificuldades, independente das tristezas, independente de tudo que acontece, nós temos que sempre sermos gratos a tudo que Deus faz por nós. Amém? Assim eu encerro essa lição. Peço para que Deus abençoe a sua vida e espero que esses ensinamentos de hoje fiquem nos seus corações para que isso transforme a sua vida dia após dia. Deus abençoe a todos.